Ninguém aguenta mais. Fiuza quebrou o paradigma do bodybuilding. Polêmico, vamos ver? Ah, vamos aqui filmar um treino de peito. Não, não. Quer que eu quebre bodybuilding de uma vez só? Te dou 15 anos de experiência, 3 faculdades de uma vez só, em uma frase. Se você simplesmente treinar 2 a 3 vezes na semana cada grupo muscular, com algo de 5 até 10 a 12 séries por grupo muscular total, você fizer uma dieta onde você identifica... É um volume moderado. Tá, vou concordar com ele, vou concordar. Daria pra ser mais alto, mas tá, vamos lá. Fica sua manutenção calórica. Alguma coisa como 33 vezes o seu peso seria o montante de calorias que deve manter o seu peso. Você segue isso de um padrão por 1 ou 2 semanas para identificar se de fato você achou a manutenção. Se você achou... Isso aqui que ele falou é perfeito. Você vê se a dieta na prática tá na manutenção, se você não tá ganhando muito peso, não tá perdendo, e ajusta com base nisso. Eu falo isso. A manutenção, você pode descer um pouco, 5 ou 10%, ou 5 e 10% para cima, dependendo se você quer construir músculo ou perder gordura. Você vai e adiciona 1,6 a 2,2 gramas de proteína. Recomendação científica, bem embasada. Para poder garantir que você maximize o benefício desse macronutriente, que deve se manter constante durante todo o processo. Você divide isso em 3 a 4 refeições por dia e já é suficiente para maximizar o nutrient timing também, que é Perfeito. basicamente um café, almoço e janta. Talvez um shake no meio da tarde. Talvez uma ceia de iogurte antes de dormir. Você coloca gordura o suficiente, se você for natural, um pouco mais alto, como 1 grama, um pouco mais por quilo corporal, de gorduras que você já sabe que são boas, como castanhas, como azeite, como abacate, e o resto de carboidratos. Excelente, excelente. Até agora gabaritando. Inclua nesses carboidratos, possuam fitonutrientes, ou melhor, micronutrientes, e também fibra, que esse consumo de fibra exista, porque isso também é importante para sua saúde, pertinente para sua saúde, por mais que alguns possam dizer que é subjetivo. E, simplesmente, adicione dentro desses carboidratos alimentos que você queira comer também. Ele tá gabaritando, de fato, né? Que é o que eu falo. Você vai comer o que você precisa e o que você quer. E existem diversas opções, diversos formatos que você pode fazer isso. Mesmo que você não consiga comer as 4 vezes, você comer 3 vezes, você tá muito próximo do que é 100%. Então, se você simplesmente pegar tudo que eu falei agora, jogar no chat GPT e pedir pra ele desenhar um programa pra você, ele vai te entregar, mano. E eu te garanto, e eu pago pra você que isso vai dar certo, mano. Vai dar certo. Você vai ter resultado, sim. Você só tem que dar tempo. Então, você percebe, eu quebrei tudo que bodybuilding é, e com isso você já consegue ser qualquer coisa. Você consegue virar coach, inclusive. Você tá entendendo? É Então, vou te dizer que talvez aí você já esteja acima do conhecimento de muitos treinadores. simples assim. Eu levei 16 anos pra poder construir esse entendimento, explicar pra uma criança de 4 anos o que é bodybuilding. E agora eu quero explicar pras pessoas, as pessoas começam a não mais conseguir se comunicar comigo. Elas ficam, não, isso aí não tem graça, não pode ser que toda a minha vida é só isso, tá ligado? E a genética, né? Tem muitas pessoas que o cara senta em cima da genética e nós vamos discutir isso no final desse vídeo, porque o Fios, inclusive, falou sobre isso. Fala, brother, é só isso, não é ciência da NASA. Mas isso não é ruim, porque ninguém aguenta mais. Ah, vamos aqui filmar um treino de peito. Não, de novo não. Aí, eu tô fazendo supino. Não tem nada de novidade, ninguém aguenta mais. Deixa eu mostrar minha rotina. Calma, eu vou adivinhar. Você vai comer mingau de whey. Calma. E frango. Tá entendendo? Se você for ver um vlog de fisiculturista, né? Um dia da alimentação, é isso aí. Mano, para, velho. Ninguém aguenta mais. Só tem que abandonar a porra do frango batata doce, entender que tem mais. Bodybuilding pode ser mais. Mas quando eu falo isso, uma minoria fica muito puta, porque elas se identificam como bodybuilding. Eles têm uma crise de identidade, né? É como se você estivesse questionando a identidade da pessoa. Assim, o que as pessoas interpretam é que você tá falando, cara, tudo que você fez até hoje tá errado, você precisa questionar todas as tuas crenças sobre esse lifestyle. E é difícil, né? Mas, o Fiuza tá prestando um serviço muito grande, por quê? Porque ele já foi atleta, ele tem um shape muito brabo. Só que o que acontece? Ele fala coisas que, por exemplo, nós falamos, nós não somos atletas. O que acontece quando eu falo, por exemplo, os caras falam, pô, mas cadê o shape? Cadê o shape, mano? E aí, mano, cadê o shape? Quantos Mr. Olímpia você já preparou? Só que como é que elas vão falar isso pro Fiuza, que tem um corpo nesse nível? Porque elas não conseguem se ver como um ser humano mais. Ninguém aguenta mais. E isso aqui, pessoal, nós vamos trocar uma ideia sobre isso, porque o que o Fiuza faz, ele desagrada muita gente. Porque em tese era pra ele ser um deles, né? Ele precisaria ser um desses caras, um desses atletas, né? Que vende esse old school, essa magia. E ele tá quebrando esse paradigma. Ele, inclusive, fala, por exemplo, do universo que eu gosto. Tênis, de roupa, de se vestir bem, entendeu? Só que isso vai contra a essência do fisiculturismo. Por quê? Porque os caras querem que você seja monstruoso e o que impressiona é o teu shape. E ninguém tá nem aí pro que você tá vestindo. Ou pro teu conhecimento desde que você tem um shape brabo. Só que hoje a gente tá vivendo uma outra era. E da mesma forma que o fisiculturismo ganhou popularidade pelas redes sociais, ele está sendo contestado porque outras pessoas estão apresentando argumentos contra isso. E não é que a gente tá querendo destruir a identidade do fisiculturismo. Todo mundo aqui tá em busca da mesma coisa. Pelo menos eu espero, né?
tanto nós que produzimos esse conteúdo mais científico e mais bem embasado, e assim, tudo que o Fiuza falou tem embasamento científico, quanto as pessoas que produzem conteúdo no old school. O que nós queremos não é melhorar a qualidade das informações que estão chegando para as pessoas, ou será que a gente tá tentando proteger um status quo que existe? Porque aí a gente tem que pensar. E aí eu vou fazer o seguinte raciocínio com vocês, vamos ver se vocês concordam comigo. Pensa lá, futebol brasileiro, certo? É um esporte, durante muitos anos nós fomos os reis dentro desse esporte. Hoje o Brasil já não é mais o principal país no que diz respeito a futebol. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que os outros países evoluíram muito, principalmente por conta do conhecimento, que nós ficamos para trás, não é mesmo? Agora nós acabamos de trocar o treinador da seleção brasileira e vem um estrangeiro pela primeira vez na história, porque nós estamos reconhecendo a nossa limitação em formar bons profissionais. Vocês não acham que o fisiculturismo também sofre desse protecionismo? Por quê? Porque, por exemplo, eu não sou um atleta e eu não vou ser um atleta. Durante um tempo eu até tive vontade disso, principalmente no começo. Quando eu fui estudando, eu fui me afastando mais disso. Só que qual que é o grande X da questão aí? Talvez nós, do conteúdo científico, nós sejamos como os técnicos estrangeiros são para os técnicos brasileiros. Parece que os caras, eu acho que eles pensam que talvez a gente queira roubar o lugar deles. E a questão não é essa. Porque, por exemplo, se vou dar um exemplo de um vídeo que eu reagi. Se o Kaique faz um treino bem embasado cientificamente, a gente vai assistir o vídeo, vamos concordar com os pontos que são bem embasados, vamos discutir a informação para vocês e todo mundo sai ganhando. Vocês estão vendo um atleta executando e ele está tendo ótimos resultados. Só que qual que é o problema? O problema é que quando você faz essa crítica, os caras parece que eles sentem como se você estivesse desmerecendo a identidade deles. Então assim, é realmente um negócio que eu acho que os caras, eles, quem que são esses caras aí que é como se fossem os técnicos estrangeiros? Então existe uma resistência aí contra as pessoas que estão tentando produzir um outro conteúdo. E a frase que o Fiuza utilizou, inclusive vai ser tema de um vídeo meu, que é o ninguém aguenta mais. Porque ninguém aguenta mais pra muitas coisas, entendeu? Ninguém aguenta mais esse negócio performático do cara ter que acordar 5 horas da manhã pra fazer cardio, bicho. Dá pra fazer o cardio em outro horário, dá pra fazer o cardio alimentado. O cara não precisa ir de capuz pra dentro da academia, entendeu? Esse jeito old school, beleza. Enquanto não se tinha conhecimento, tudo bem fazer, tudo bem. Mas as coisas evoluíram, entendeu? E a gente precisa trazer a evolução para os esportes, senão vai ficar para trás e quem tiver mais embasado vai começar a ir para frente. Por quê? Vamos lá, pessoal, não vai muito longe. O Chris Bumstead tem um treino que, se você for analisar a estrutura, o treino dele é muito bom. Ele não faz essa coisa do old school, cara. Nossa, mas o cara construiu uma academia na casa dele para treinar assim. E ele se veste bem, ele toca os negócios dele, entendeu? Ele é um cara família. Sim, uma preparação exige do atleta, às vezes, que ele fique um pouco isolado. Só que a questão é que você não precisa ficar com esse protecionismo exagerado. Porque senão as pessoas, assim, ó, o cara, o atleta, ele acha que só sendo atleta, beleza. Mas vocês vão ver aí, os maiores ícones desse esporte no Brasil não são atletas. Júlio, Renato, eles produzem conteúdo, eles não são atletas, entendeu? Então a galera tem que entender que o fisiculturismo ser um esporte mais bem embasado e com uma comunicação melhor, também vai fazer bem pro esporte. Porque se você assiste um vídeo de treino dos caras e você passa a maior parte do tempo fazendo assim, sabendo que a informação existe há praticamente 15, 20 anos, e os caras continuam fazendo porque eles se negam a aceitar uma nova informação, pra mim é exatamente a cabeça dos técnicos brasileiros, cara. É o Luxemburgo falando que o futebol não mudou nada. Vai assistir um jogo da Copa de 2002 aí pra você ver, o jogo era lento, cara, lento. Como é que o futebol não mudou nada? Então vocês percebem que, cara, todo mundo aqui tá querendo que as informações melhorem. Porque, gente, não faz sentido. Quando eu comecei a consumir conteúdo da Maromba, em 2012, eu falo que era tudo mato, entendeu? E eu basicamente replicava o que os caras estavam falando. Mas, gente, 2012 faz 13 anos. 13 anos. Já é tempo de ter estudado o suficiente pra entender que esse negócio do old school não dá mais. Você pode ter uma mentalidade de atleta, mas você não precisa ficar batendo a cabeça na parede sabendo que tem uma porta do lado. Entendeu? Então a gente precisa discutir essas coisas, porque não é isso. Por exemplo, ó o Zenzo lá dando dica. Poxa, brother, assim, beleza, você pode discordar de mim, não tem problema. Só que a questão é que em 2013, 2012, quando eu comecei a estudar, né, que eu comecei a consumir conteúdos melhores, assim, 2013 para 2014, eu já tenho 10 anos estudando, cara. Aí você acha que você vai compreender mais o negócio só porque você decidiu tomar hormônio, tem uma genética boa, mas você nunca estudou na vida? Não faz sentido. Não faz sentido. Você pode discordar.
Você pode discordar. Agora, se você vier com o argumento, mas olha o shape do cara, pô, irmão, mas daí a gente só escuta o Mr. Olympia. A gente vai pegar o vencedor no Mr. Olympia e vai replicar tudo que ele fez. Porque em tese, se é só o melhor shape que pode falar, só que daí qual que é o problema? Quando o Chris Bumstead ganha, fazendo um treino mais bem embasado, aí que é? Coincidência? É sorte. Quando o Fiuza, que tem um shape bom, vem quebrando as concepções da galera, o que é? Ele não conta? Entendi. Então os exemplos que contam é só os exemplos que a galera quer pegar. E é o que o pessoal falou aqui no chat. A vida não é só 3 horas de academia. E é uma coisa que eu falo, pessoal. Eu falo pra todo mundo. A tua vida, ela não gira em torno de treinar e fazer dieta. Esses são alguns dos comportamentos que você tem que ter pra ser saudável e ter um shape legal. Só que a tua vida não precisa girar em torno disso. Não à toa eu termino todo o vídeo informativo falando pra vocês. Treinem, se alimentem bem e estudem. Vocês percebem que eu não estou falando passam 2 horas de cardio, passem 3 horas na academia, vão treinar de capuz. Não, eu falo treinem, se alimentem bem e estudem. Por quê? Porque pra mim, treino, dieta e estudo são comportamentos que eles vão fazer bem pra tua saúde, seja mental, a tua saúde